Agora, submarinos assassinos nas profundezas do oceano têm poder para mudar o mundo. Homens a bordo passam meses em uma lata de metal, esperando nunca receber ordens, pois isso indicaria o fim da civilização. As tripulações dos submarinos classe Ohio, os Boomers, estão entre os marinheiros mais bem treinados das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. O que eles fazem, para onde vão, até mesmo como é um dia de trabalho, tudo isso é um segredo rigorosamente guardado. Por 70 a 80 dias seguidos, eles somem sem poder contar nem as esposas ou namoradas onde estão ou o que fazem. Se você perguntar a um tripulante sobre seu trabalho, dirão que preservam a paz, mas sabem que se usarem as armas, não voltarão para casa. Não vai sobrar nenhum lar, mas além das ameaças de destruição global, o próprio trabalho é incrivelmente difícil. Esses submarinos frequentemente operam a centenas de metros abaixo da superfície. Os homens ficam presos. Cerca de 155 pessoas passam semanas em espaços apertados, cercadas por tubos e mostradores. Interruptores, medidores e armas estão sempre próximos. Onde dormem, comem ou usam o banheiro, os tubos de mísseis ficam a poucos metros. Ao se recolherem ao beliche com cortina, nunca sabem se serão acordados por um exercício ou algo pior. A notícia de que a pátria está sob ataque neste submarino. O trabalho é contínuo. A tripulação acorda cerca de 45 minutos antes do turno. Eles se vestem e fazem a refeição correspondente ao turno, café da manhã, almoço ou jantar. Após 6 horas, eles serão substituídos, mas depois de mais uma refeição, pode haver tarefas de limpeza, manutenção, treinamento ou reuniões. No papel, são 6 horas de trabalho e 6 de descanso, mas na prática, nunca estão realmente de folga e voltam para a cama exaustos. De 6 a 34 homens dormem em beliches triplos apertados em um cômodo, com pertences guardados em pequenas prateleiras, como sardinhas em lata. Apenas o capitão e alguns oficiais têm uma cabine privativa. Para o resto, os submarinos fazem as celas de prisão parecerem espaçosas. A privacidade termina na cortina. Sem academia, homens usam tubulações para a barra, se empurram nas paredes, levantam halteres onde podem e usam bicicletas e esteiras. A saúde mental da tripulação é prioridade. Por isso, a comida nos Boomers é melhor que em outras áreas das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Cozinheiros da Marinha servem banquetes em um ambiente que lembra uma lanchonete dos anos 1950, onde os homens podem se movimentar e conversar livremente. Hambúrgueres, torta de maçã, comida italiana e tacos. A tripulação dos Boomers é muito bem cuidada. Ainda assim, não dá para esquecer do tempo que se passa sozinho com seus próprios pensamentos. O ronco de um é o pesadelo de outro. Felizmente, há rodízio, então 1/3 da tripulação sempre dorme. Para aumentar privacidade e reduzir ruídos, o banheiro coletivo dos homens fica no final do alojamento. No submarino, o banho costuma ser 10 segundos de água ensaboar-se com a água desligada, e mais 10 segundos para enxaguar. Em um submarino, o banho rápido é regra, cerca de 15 litros de água doce por 1 a 2 minutos. Ficar muito tempo no chuveiro ou vaso não é permitido. É um por todos e todos por um. E é por isso que os homens mantêm bons padrões de higiene. Eles precisam. Cheirar mal ou parecer desleixado é ruim para o moral de todos os outros. Um tripulante atua como barbeiro em um espaço pequeno do submarino. Atualmente, mulheres também embarcam, mas não compartilham o dormitório com os homens. Áreas de alojamento separadas dificultaram a adoção de tripulações mistas em submarinos, que ainda são majoritariamente masculinos. Os Boomers são grandes, com vários convéses. Os níveis superiores têm comando e comunicações. Os do meio, refeitórios e alojamentos, e os inferiores, sistemas de engenharia, mísseis e propulsão. Quando o navio está pronto, é dada a ordem para mergulhar. O submarino pesa cerca de 18 mil toneladas submerso, mas isso não significa que afunde só por estar cheio de ar. Eles flutuam ao deslocar água como uma ilha de aço até submergirem. Tanques de lastro se abrem e entram água do mar. Isso aumenta a densidade do submarino, permitindo que ele mergulhe. Submarinos não inclinam demais nem perdem o controle. Isso não ocorre. Submarinos podem fazer ângulos acentuados para testes ou emergências, mas acima de 30 graus é extremo. O bônus de viver em um submarino é não enjoar. Eles podem chegar a 20 nós de velocidade. O reator submerso gera calor, transformando água em vapor que gira turbinas e movimenta a hélice do submarino, impulsionando-o silenciosamente. O vapor é resfriado, transformado em água e reutilizado em circuito fechado, sem necessidade de oxigênio, permitindo funcionamento contínuo. Eles só vão ao porto por manutenção.
comida, suprimentos e sanidade da tripulação, não por falta de combustível. Mas e quanto à respiração? O reator nuclear fornece eletricidade, e é assim que uma máquina pode separar a água do mar em hidrogênio e oxigênio por eletrólise. O oxigênio é liberado no submarino e o hidrogênio descartado no mar. Máquinas usam produtos químicos especiais para remover dióxido de carbono do ar e evitar que a tripulação seja envenenada. Submarinos transportam oxigênio de reserva em tanques ou velas químicas para fornecer ar respirável. Submarinos atravessam a escuridão do oceano por meses, sem luz solar ou vento, priorizando furtividade em vez de conforto. Eles se movem silenciosamente na água devido à engenharia de redução de ruído, tecnologia de alto custo. Os boomers custavam cerca de 2 bilhões de dólares na época da classe Ohio. Hoje seriam quase 4 bilhões devido em parte ao seu poder destrutivo. Muito disso está na tecnologia que permite navegar, detectar, rastrear, mirar e sobreviver, tudo enquanto ficam ocultos do sonar, da observação visual e quase tudo mais. No modo silencioso, eles ficam mais discretos. Homens nem devem falar alto. Às vezes, só se ouve o zumbido dos ventiladores ou dos equipamentos elétricos. Submarinistas só temem fogo e ordens para destruir o mundo. Mesmo um pequeno incêndio em espaço confinado pode encher tudo de fumaça tóxica, sem saída. Se for grave, pode não haver para onde fugir. Um incêndio em uma seção do submarino pode danificar os sistemas de propulsão, navegação ou suporte de vida, deixando mais de 100 pessoas presas no fundo do mar. Em 2000, um incêndio no K-141 Kursk matou 118 homens e o afundou. A tripulação não sentirá medo submersa, mas barulhos altos ou cheiro de fumaça certamente chamarão a atenção de todos. E esses não são submarinos comuns, são nucleares. Se um incêndio se espalhasse para o compartimento do reator, o pior cenário possível envolveria radiação. Atualmente, a tripulação de submarinos nucleares não é exposta à radiação perigosa, e incêndios ou vazamentos são improváveis, pois os reatores são bem isolados e possuem vários sistemas de segurança. Ainda assim, os tripulantes são constantemente treinados sobre resposta e contenção de incêndios antes que um submarinista possa receber a insígnia de submarino para prender no uniforme. Eles precisam conquistar seus peixes, também conhecido como conseguir seus golfinhos. Isso significa, em parte, que todos eles devem se qualificar como primeiros socorristas. Incêndios, enchentes, gás tóxico, homem desmaiando segurando o peito. Todos a bordo precisam saber agir. Não só esses marinheiros vão conhecer propulsão nuclear e sistemas complexos, mas também serão capazes de assumir o papel de médico ou bombeiro, em um piscar de olhos. Se necessário, partes do submarino podem virar centro cirúrgico improvisado, com um oficial de saúde e o doc a bordo. Mas ele não está preparado para fazer uma cirurgia de ponte de safena em você. Qualquer coisa séria vai significar que o submarino terá que emergir, ou se encontrar com outra embarcação, algo que eles realmente não gostam de fazer. Um ex-tripulante de um boomer relatou que em 2 anos e meio e 5 patrulhas, seu submarino quebrou o silêncio de rádio só uma vez, devido à apendicite de um colega. Além disso, os vírus se espalham entre todos no submarino, relatou um marinheiro. Resfriados e doenças leves circulavam até 2 ou 3 vezes. Não são apenas os problemas físicos com os quais você precisa se preocupar. Aqui embaixo, qualquer pequeno problema psicológico não tem para onde ir. O confinamento, isolamento, luz artificial e falta de privacidade afetam a mente. A saúde mental é uma grande preocupação para submarinistas, principalmente novatos, devido ao alto risco de ansiedade ou depressão. Por isso, os padrões de seleção são rigorosos. Poucos marinheiros entram na força de submarinos nucleares por ano, e as tripulações são sempre avaliadas. Sofrimento psicológico grave é levado a sério. Você não quer um homem perdendo a cabeça debaixo d'água. Se isso ocorrer, ele será desembarcado na primeira chance e talvez nunca volte. Recém-chegados, chamados de pukes ou noobs, são vistos como crianças em um novo mundo, sem receber facilidades dos mais experientes. Cada função é especializada, mas todo submarinista deve entender como toda a embarcação funciona. Técnicos de torpedos não conhecem o reator como engenheiros, mas todos devem saber o básico dos sistemas. Aprender rápido traz mais respeito. Esse primeiro ano é muito difícil, então pode esquecer ter muito tempo livre e alguém te tratando com delicadeza. Um ex-submarinista falou: "Você respira meu ar, come minha comida e enche meus tanques." Se qualifique, novato. A seriedade é clara. Submarinos exigem trabalho conjunto como uma máquina bem ajustada.
Não esqueça que os boomers possuem mísseis balísticos Trident II capazes de atingir alvos a 11 mil quilômetros mesmo do fundo do oceano. O presidente detém toda a autoridade de lançamento. Após isso, cada um cumpre seu papel. O comandante não atua sozinho. Há rígidas salvaguardas nucleares e autenticação, exigindo a atuação conjunta de vários oficiais antes de qualquer ação letal. Alguém vai anunciar que está aguardando a ordem de disparo, seguido por uma confirmação, como "concordo com a ordem de disparo". Essas sequências são repetidamente praticadas, embora ninguém queira realmente executá-las. Após o lançamento, só resta ficar submerso e esperar. Se um ataque ocorresse, um Trident II reentraria na atmosfera a Mach 24 mais de 29.600 km/h. Depois, ele se separa em 8 veículos de reentrada independentes, cada um com uma ogiva nuclear de 100 a 475 quilotons. Em um minuto, o comandante podia lançar 192 ogivas, destruindo 24 cidades. Os homens no submarino sabem que, ao disparar, americanos em casa certamente serão atingidos, assim como em todos os submarinos lançadores de mísseis. Há cerca de 240 mísseis ativos e quase 1.100 ogivas, poder suficiente para destruir a civilização. Para suportar esse tipo de estresse, muitos homens passam meses debaixo d'água, como monges em um mosteiro. Certamente não há redes sociais para distração. Você pode jogar cribbage ou xadrez no jantar de salmão e sopa. Também há livros para ler, geralmente na cama sob luz fluorescente. Quando os filmes são programados para serem assistidos no refeitório, geralmente é através de um projetor, e os filmes acabam sendo repetidos. O tempo livre no submarino não é folga comum, pois você vive no trabalho e deve estar disponível 24 horas por dia. Um tripulante do Boomer alertou na internet: tempo livre exige cautela. Em algum momento, haverá eventos para levantar o moral, talvez pizza, ou o dia do surf and turf, talvez até lagosta congelada. Eles trabalham duro, mas são bem tratados por terem um dos trabalhos mais importantes do mundo. E pelo menos eles podem dizer para a esposa e os filhos que estão vivos. Os submarinistas podem enviar e-mails para casa para avisar a família que estão bem, mas essas mensagens são fortemente monitoradas durante as missões. Sem e-mails, quando a tensão aumenta, se exercitam. Se sobrecarregados, costumam guardar para si, mas navios geralmente têm grupo de esposas ou conselheiros. A pressão constante é um dos motivos. Submarinistas dizem que ser simpático e fazer os outros rirem é uma das qualidades mais valiosas debaixo d'água. Homens engraçados são raros e, como disse o Departamento de Guerra dos Estados Unidos da América, dependem uns dos outros. Viver em submarino não é para todos, mas quem se adapta nunca esquece a camaradagem. Os boomers continuam trabalhando mesmo no porto. Cada submarino tem 2 tripulações, azul e ouro. Quando uma desembarca após a patrulha, a outra se prepara para embarcar. A troca é rápida, suprimentos são reabastecidos, manutenção feita e, em semanas, o submarino retorna ao mar, geralmente com nova tripulação. A missão não termina, só trocam as pessoas. Após 70 dias a bordo, mesmo gostando dos colegas, você fica ansioso para chegar ao porto. A vida civil é estranha após meses confinado com barulho constante. Dirigir é perigoso no início, pois os olhos se acostumam a espaços artificiais. O cérebro desacelera em submarinos por se adaptar a menos estímulos. Eles retornam lentamente ao mundo que esperam reencontrar com a graça de Deus. Eles nunca recebem ordem para disparar armas nucleares. Veja o maior resgate de submarino da história no United States Ship Squalls, ou clique neste outro vídeo.